Nessa aula de Geografia, para o segundo ano do ensino médio do Colégio Tiradentes, o objetivo é fazer uma revisão da AV1 realizada na primeira etapa. Essa revisão ela vai ser feita em duas partes. Então, nessa primeira parte, eu vou apresentar a resolução das questões de 1 a 6, que são questões objetivas. O conteúdo dessa avaliação ele foi abrangido pelo volume 5 do Sistema de Ensino Positivo e ele está contido nas páginas 5 a 21. A questão 1 diz o seguinte: com base na tabela onde constam dados sobre os 5 países mais populosos do mundo, analise as alternativas que vão ser apresentadas na sequência. Então, essa tabela contém os dados dos 5 países, com suas populações totais, as suas áreas e as suas densidades demográficas. Então, a primeira afirmação diz o seguinte: os Estados Unidos são um país muito populoso e pouco povoado. Então, a ideia é analisar cada afirmação e avaliar se se trata de uma afirmação verdadeira ou de uma afirmação falsa. Então, para análise dessa primeira afirmação, vamos observar os dados dos Estados Unidos, com sua população total, sua área e sua densidade demográfica. Trata-se de um país muito populoso e pouco povoado. Sim, então esta é uma afirmação verdadeira. A segunda afirmação diz que, dentre os 5 países listados, a China possui a maior população relativa. Então, vamos à análise da China. A população relativa ela se refere à densidade demográfica. Então, a China possui a maior população relativa? Na verdade, não. A Índia, que não é o país com a maior população total, possui, dentre os 5, a maior população relativa, que é analisada a partir da densidade demográfica, que indica o número de habitantes por quilômetro quadrado. Portanto, esta é uma alternativa falsa. A terceira afirmação diz que a menor densidade demográfica do Brasil se deve à sua menor extensão territorial. Analisando o Brasil, a gente observa que, realmente, dentre os 5 países, ele possui a menor densidade demográfica. Mas, em relação à sua extensão territorial, não se trata de uma afirmação correta, já que, dentre esses 5 países, o Brasil só não tem maior área territorial se comparado à China e aos Estados Unidos. Portanto, essa é uma afirmação falsa. A afirmação de número 4 diz que a densidade demográfica da Índia pode ser interpretada a partir da distribuição de uma grande população em uma área relativamente menor. Então, a gente pode observar que a Índia tem uma grande população, a segunda maior população mundial, mas a sua área realmente não é tão grande assim. A Índia ela não tem área maior do que o Brasil, por exemplo. Então, isso leva a sua densidade demográfica bastante elevada, ou seja, uma grande população em uma área relativamente menor. Com isso, se trata de uma afirmação correta. A afirmação de número 5 diz que Indonésia e Brasil possuem densidades demográficas discrepantes em função, principalmente, da diferença entre suas áreas territoriais. Analisando os dados desses 2 países, a gente observa que a Indonésia tem cerca de 50 milhões de habitantes a mais que o Brasil. Ainda assim, são 2 grandes populações. Então, o que faz com que a densidade demográfica da Indonésia seja bem maior em relação à densidade demográfica do Brasil é exatamente a área. Ou seja, o Brasil é um país realmente muito maior do que a Indonésia. Então, como a densidade demográfica é calculada pela população dividida por área, isso faz com que ela tenha uma densidade demográfica bem maior em relação ao Brasil. Portanto, se trata de uma afirmação correta. Com isso, a questão pede que seja escolhida aquela alternativa
que contenha somente as afirmações que estejam corretas. Neste caso, a alternativa que contempla apenas afirmações corretas é a alternativa C, onde estão dispostas as afirmativas 1, 4 e 5. A questão 2 diz que a partir dos conceitos de taxas de natalidade e mortalidade, seja escolhida a alternativa incorreta. Então, a alternativa A diz que essas taxas de natalidade e mortalidade indicam, respectivamente, o número de nascidos vivos e de óbitos de uma população em um determinado tempo. Como o que ela pede é a alternativa incorreta, essa alternativa pode ser descartada, porque se trata de uma alternativa correta. Ela explica exatamente o que se refere cada taxa que foi apresentada. Já a alternativa B diz que ambas são expressas em valores percentuais de uma população. Ela é incorreta, pois ambas as taxas são dadas por número de indivíduos a cada 1.000. Então, ela é a alternativa incorreta nesse caso. Porém, para que eu tenha certeza disso, eu tenho que analisar todas as alternativas seguintes. Até para que eu saiba se eu não estou cometendo algum equívoco interpretando de forma errada o conceito que está sendo exposto. Então, continuando as análises, a alternativa C diz que são utilizadas para cálculo do crescimento vegetativo. E o que é o crescimento vegetativo? É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Ou seja, esta é também uma alternativa correta. A alternativa D diz que a redução de uma e o aumento de outra implica em modificações na estrutura etária de uma população. Também se trata de uma alternativa correta. E a alternativa E diz que a sua variação está associada às condições socioeconômicas e à qualidade de vida da região para onde são calculadas. Ou seja, também é uma alternativa correta. Portanto, a alternativa incorreta é realmente a alternativa B, pois ambas não são expressas em valores percentuais. Tanto a taxa de natalidade quanto a taxa de mortalidade são expressas em número de habitantes a cada 1.000. A questão 3 fornece um dado do IBGE, que diz que a mortalidade infantil cai no Brasil, mas segue longe do padrão desenvolvido. A taxa ficou em 12,4 a cada 1.000 nascidos vivos em 2018, portanto, abaixo dos 12,8 de 2017, sendo que Japão e Finlândia têm menos de 2 nascidos vivos a cada 1.000. Então, de acordo com as informações que foram fornecidas e com as características relativas à taxa de mortalidade infantil, considere as afirmações que vão ser apresentadas a seguir. Então, a primeira afirmação diz que a mortalidade infantil não se associa a parâmetros socioeconômicos e contrastes regionais. Trata-se de uma alternativa incorreta, já que a mortalidade infantil está fortemente associada tanto a parâmetros socioeconômicos quanto aos contrastes regionais. A segunda afirmação diz que o cálculo da mortalidade infantil é expresso por meio de valores percentuais. Como foi visto na questão anterior, a mortalidade infantil também é uma taxa de mortalidade, ou seja, é expressa a cada 1.000 indivíduos. Portanto, também uma afirmação incorreta. A afirmação número 3 diz que condições deficientes de saneamento ambiental, assistência médica e subnutrição têm forte influência na elevação das taxas de mortalidade infantil. Essa afirmação é uma afirmação correta, já que a taxa de mortalidade infantil está fortemente associada a essas condições. A afirmação 4 diz que nas últimas décadas a taxa global de mortalidade infantil declinou, apresentando baixos valores de mortalidade nas diferentes regiões do mundo. A taxa de mortalidade infantil realmente declinou nas últimas décadas, porém, ela não apresenta baixos valores em todas as regiões do mundo. Regiões da África Ocidental, algumas outras regiões africanas e a região sul da Ásia, mesmo tendo declinado a taxa de mortalidade infantil, ainda apresenta valores muito altos
e que precisam de atenção. Portanto, essa é uma afirmação falsa. E a afirmação 5 diz que entre as estratégias para diminuir a mortalidade infantil estão a redução das diferenças regionais e a concentração de investimentos sociais. É uma afirmação correta. Essas são realmente as principais estratégias. Portanto, a questão pede que, com base nas informações corretas sobre a mortalidade infantil, se escolha as alternativas que contenham as afirmações corretas. Portanto, a alternativa é a alternativa E, que contém as afirmações 3 e 5. A questão 4 diz que, sobre o crescimento vegetativo, a alternativa correta é a alternativa que deve ser assinalada. Portanto, a alternativa A diz que o crescimento vegetativo reflete o crescimento da população, considerando apenas o número de imigrantes e o número de emigrantes em um dado período. É uma alternativa incorreta, já que esses elementos eles podem compor o crescimento vegetativo, mas eles não são seus principais elementos, muito menos somente esses elementos. A alternativa B diz que é dado pela diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, geralmente expressa em habitantes por quilômetro quadrado. O crescimento vegetativo é sim dado pela diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade, mas ele não se expressa em habitantes por quilômetro quadrado. Essa é a unidade expressada por outra medida, a densidade demográfica. Portanto, é uma alternativa incorreta. A alternativa C diz que o crescimento vegetativo de populações que habitam territórios próximos a áreas de conflito ou que sofreram grandes catástrofes naturais tende a sofrer pouca alteração. Também uma alternativa incorreta, já que essas áreas, essas regiões, elas tendem a sofrer muita alteração, tanto devido a aumentos na taxa de mortalidade, quanto a aumentos na taxa de emigração. A alternativa D diz que o crescimento vegetativo corresponde ao percentual de habitantes dado pela subtração da taxa de mortalidade em relação à taxa de natalidade em um determinado período. Esta é a alternativa correta, porque ele realmente corresponde à subtração da taxa de mortalidade em relação à natalidade. Ou seja, é a natalidade menos a mortalidade. Por isso, a subtração de um em relação a outro. E apesar de serem taxas dadas em número de pessoas a cada 1.000, o crescimento vegetativo possui como unidade o percentual, ou seja, número de pessoas a cada 100. Então, para que se expresse a unidade, é necessário que haja uma conversão. Então, esta é a alternativa correta da questão. Analisando também a alternativa E, ela diz que o crescimento vegetativo expressa o aumento da população relativa em um dado local em habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, também uma alternativa incorreta. Sendo assim, a alternativa correta da questão 4 é realmente a alternativa D. A questão 5 diz que, em relação à taxa de fecundidade, assinale a alternativa incorreta. Então, mais uma vez, fazendo a análise das 5 alternativas, aqui eu vou selecionar a incorreta. Então, a alternativa A diz que a taxa de fecundidade possui influência direta sobre a taxa de reposição populacional. É uma alternativa verdadeira, já que ela tem grande impacto sobre a natalidade. Portanto, esta não é a alternativa da questão. A alternativa B diz que a taxa de fecundidade expressa o número de mulheres em idade fértil em cada 1.000 mulheres de uma determinada população. É uma alternativa incorreta, porque esse conceito não se refere à taxa de fecundidade, e sim à taxa de fertilidade. Porém, para que não haja dúvidas de que se esteja cometendo algum erro, algum equívoco ou alguma confusão devido à semelhança de conceitos, vamos analisar as alternativas seguintes. Então, a alternativa C diz que a taxa de fecundidade é influenciada por elementos associados ao contexto cultural e espacial da sua população. Sim, uma alternativa verdadeira.
Isso é observado, por exemplo, quando se compara taxas de fecundidade em contextos culturais, como, por exemplo, populações rurais comparadas a populações urbanas, ou espacial, como, por exemplo, a distribuição em uma região desenvolvida e a distribuição da taxa de fecundidade em uma região subdesenvolvida. A alternativa D, também correta, porque ela diz que a taxa de fecundidade de uma região é dada pelo número médio de filhos que as mulheres têm ao final do seu período reprodutivo. Ou seja, este é o conceito correto de taxa de fecundidade, bastante diferente do conceito de taxa de fertilidade, que é o conceito apresentado na alternativa B. E, para finalizar, a análise da alternativa E, que diz que a desaceleração do crescimento populacional é associada à redução das taxas de fecundidade. Também correto, já que ele interfere diretamente nas taxas de natalidade. Portanto, realmente, a alternativa correta da questão é a alternativa B. A questão 6 diz: considere as afirmações a seguir sobre as teorias demográficas. Então, a partir da análise das 5 afirmações, novamente, o que você tem que fazer é analisar cada uma para que se entenda se se trata de uma afirmação verdadeira ou uma afirmação falsa, para que se faça em seguida a escolha da melhor alternativa. Então, a afirmação 1 diz que Thomas Malthus elaborou uma teoria comparando o crescimento da população com a produção de alimentos. É uma afirmação verdadeira, foi exatamente isso que ele fez. E ele ainda disse que a produção de alimentos possuía um crescimento aritmético, ao passo que o crescimento da população era produzido a partir de um crescimento geométrico. E a alternativa número 2 tem relação com isso, que diz que, de acordo com a teoria malthusiana, a produção de alimentos acompanharia o crescimento populacional. Ela é incorreta exatamente porque ela diz o contrário. Ela diz que a produção de alimentos não acompanharia o crescimento populacional que se expressava a partir de um crescimento geométrico. A afirmação 3 diz que a teoria neomalthusiana ressalta a persistência do subdesenvolvimento, principalmente devido às altas taxas de natalidade. É uma afirmativa correta. Ela diz que o subdesenvolvimento, ele, mesmo com o aumento da produção de alimentos, ele tende a se manter principalmente devido às altas taxas de natalidade. É o que a teoria neomalthusiana propõe. Já a afirmação de número 4 diz que a teoria reformista ou marxista corrobora a teoria neomalthusiana e coloca as altas taxas de natalidade como causa do subdesenvolvimento. É uma afirmação incorreta, já que a teoria reformista ou marxista ela diz que as taxas de natalidade elas são altas exatamente em função do subdesenvolvimento, ou seja, é o contrário. Por isso, a afirmação de que o que deve ser combatido é o subdesenvolvimento, na medida em que, se não houver subdesenvolvimento, não haverá altas taxas de natalidade. Então, portanto, uma afirmação incorreta. E a afirmação de número 5 diz que a teoria ecomalthusiana ressalta a pressão exercida pelo crescimento populacional sobre os ecossistemas. Portanto, uma afirmação correta. Então, com base nessa análise, estão corretas as alternativas E, que abriga as afirmações 1, 3 e 5. Então, nessa aula foi feita a análise das questões de 1 a 6, e na segunda parte da aula eu vou fazer a análise das questões 7 e 8, que são questões objetivas, e das questões 9 a 12, que são as questões discursivas.